Olá, sou eu, Padre Roger Luiz, aqui da comunidade Canção Nova, no programa A Bíblia no meu dia a dia, numa nova temporada. Vamos estudar os Atos dos Apóstolos. E eu quero de antemão agradecer ao nosso querido Padre Roger Araújo por esses anos de ensinamento e de dedicação no programa A Bíblia no meu dia a dia. Ele que está agora num novo tempo, numa nova missão na sua vida, que Deus possa abençoá-lo, dar a ele sabedoria e muito direcionamento para esse novo tempo que ele vive. Nós queremos já aproveitar esse tempo da graça de Deus para a nossa vida, para mergulharmos no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos rezar pedindo o Divino Espírito Santo que ele nos ilumine nesse nosso estudo bíblico. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Padre Jonas nos ensina no método A Bíblia no meu dia a dia, que nós precisamos ter uma caneta, um caderno, a Sagrada Escritura e um tempo de escuta, de meditação na palavra de Deus. Então você pode anotar aí, o nosso estudo de hoje é Atos 1, de 1 a 11. Esse texto dos Atos dos Apóstolos. Atos 1, de 1 a 11. Vamos ler e escutando a palavra de Deus e percebendo aquilo que são as direções do Senhor para a nossa vida. No meu primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois de sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia e apresentaram-se a ele entre dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Nós agora vamos procurar aqui no texto a ordem de Deus para nós. Claro, nós estamos aqui nos Atos dos Apóstolos e vemos Deus dar uma ordem importantíssima aos seus apóstolos. Estou aqui com a caneta vermelha para indicar a ordem. Então, a ordem está para nós aqui no capítulo 1, versículo 4, a partir do que Jesus diz. Deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse. Então essa é a ordem. E agora nós vamos colher as promessas de Deus.
que estão contidas aqui nesse primeiro trecho que nós estamos estudando dos Atos dos Apóstolos. Promessa de Deus. A promessa eu vou escrevê-la em preto, até para diferenciar aqui. Então, a primeira promessa já está depois da ordem. João, versículo 5. Batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Essa é a primeira promessa que nós recebemos aqui nos Atos dos Apóstolos. Depois, nós temos uma outra promessa no versículo 8, que está referida também ao Espírito Santo. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. E a última promessa é aquela dita para o anjo. E esse Jesus, versículo 11, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes, partir para o céu. Olha que riqueza o texto bíblico que nós estamos meditando. Aquilo que o próprio Deus quer nos comunicar a partir desse texto. A mensagem de Deus para nós. O que o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu coração a partir desses textos? Claro, nós estamos num contexto histórico, os apóstolos estavam ali na ascensão, contemplando aquilo que estava acontecendo, e Jesus dá uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém. E nós, dentro da realidade bíblica, sabemos que a igreja é a nova Jerusalém. Então, nós podemos pegar e entender aqui que Jesus está dizendo: não vos afasteis de Jerusalém, e Ele fala comigo e com você no dia de hoje. Não vos afasteis da igreja, mas espera a realização da promessa. E qual é essa promessa? A promessa dos sereis batizados no Espírito Santo. E é importante que eu e você, dentro daquilo que Deus está falando comigo e com você hoje, entendamos o seguinte: a Jerusalém, a nova Jerusalém, a igreja e a forma de Deus batizar ordinariamente no Espírito Santo e no fogo, no dia atual, no tempo que se chama hoje, dentro da igreja, está voltada na vida sacramental. Ordinariamente, Deus nos batiza no Espírito Santo, Jesus nos batiza no Espírito Santo através dos sacramentos. Por exemplo, quando nós nos confessamos, nós recebemos a efusão do Espírito Santo. Existe uma graça, uma força para que nós sejamos testemunhas, para que nós possamos dar testemunho da palavra de Deus. Porque é exatamente isso. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Quando nós comungamos o corpo do Senhor na Santíssima Eucaristia, na missa, nós recebemos a efusão do Espírito Santo. Quando nós comungamos a palavra de Deus na Santa Missa, nós recebemos a efusão do Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém. Essa é a ordem de Deus, permanecei na igreja. E aí, dentro dessa realidade da mensagem, pensemos o seguinte: permanecer em Jerusalém até que Ele venha. Olha, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Permanecer na igreja, receber o Espírito Santo, sendo testemunhas do Senhor. Permanecer, experimentar e testemunhar. Mensagem. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós já queremos nos colocar na presença desse Deus em espírito de oração, sabendo que Ele quer que nós permaneçamos, que nós experimentemos o Espírito Santo e que nós testemunhemos a graça do Senhor. A palavra, ela se torna oração. E nós queremos nessa hora nos colocar na presença do Senhor para suplicar a Ele
essa graça da perseverança, de permanecer na Jerusalém, na nova Jerusalém, que é a igreja. Nós te pedimos essa graça, Senhor, a partir daquilo que a sua palavra orientou a nossa vida e orienta, indica passos, caminhos, experiências. Nós queremos permanecer na igreja para cotidianamente experimentarmos a força do Espírito Santo. Nos sacramentos, na palavra, na vivência pastoral, na vivência comunitária, em tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, para experimentarmos esse dom da efusão do Espírito Santo. E já aqui eu quero pedir que todos aquelas que agora rezam, possam ter essa experiência da perseverança, da permanência na sua santa igreja. Mas também agora eu suplico, Jesus, que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, porque a palavra prepara o nosso coração para fazer uma experiência. Leva-nos a essa graça, a essa experiência da força. Recebereis a força do alto para serdes as minhas testemunhas. Nós precisamos dessa força. Nós necessitamos desse Espírito Santo que agora move o nosso coração, que agora dá sentido à nossa vida, que agora dá sentido e força para a aplicação dessa palavra no nosso dia a dia. Leva-nos a uma experiência profunda de efusão do Espírito Santo. Leva-nos a uma experiência profunda dessa graça transformante na nossa vida, porque nós queremos ser testemunhas. Nós queremos experimentar essa graça de dar o testemunho da própria vida movida pela palavra e transformada pelo Espírito Santo. Nós queremos experimentar isso, essa graça de viver o batismo no Espírito Santo no agora, no hoje, e que cada um de nós, ao experimentarmos essa ação do Espírito Santo, sejamos essas testemunhas até que o Senhor venha, porque a sua palavra foi concreta a partir da boca dos anjos. Esse mesmo Jesus que vós vistes subir nas nuvens, ele virá do mesmo modo. Jesus virá, ele virá nos arrebatar, nos transformar em glória, nos transformar nele. Nós vamos mergulhar um dia nesse Senhor. Por isso precisamos perseverar, permanecer, experimentar dia após dia a ação do Espírito Santo para sermos testemunhas e testemunharmos onde nós estivermos. Eu quero que você viva essa experiência da palavra no seu dia a dia, essa experiência do Senhor que nos transforma. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Eu te espero para o próximo programa. Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.